Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje para a gente falar sobre um pouco sobre como a gente pode criar um portal do desenvolvedor com o Backstage. Para quem não conhece, o Backstage é uma ferramenta criada pelo Spotify, uma ferramenta open source para a gente criar portais de desenvolvedor de uso interno. É uma ferramenta que está ficando bastante em evidência nesses últimos anos, né? Quer dizer, por esses últimos tempos, porque ela é relativamente nova. Ela está sendo usada bastante por empresas como Globo.com, Netflix e empresas que estão vindo com aquela pegada um pouco mais de digital. Então vai ser interessante a gente falar sobre ela para entender de que forma ela se aplica, né, para empresas de pequeno, médio e grande porte também, e quais são as principais funcionalidades que ela tem. Na agenda de hoje, a ideia inicialmente que eu fale um pouco sobre mim, né, sobre aspectos aqui da minha carreira e também sobre algumas curiosidades. Eu vou falar também um pouco sobre alguns desafios que costumam aparecer em arquiteturas empresariais, já que o Backstage ele trata, né, de algumas dificuldades que existem em ambientes corporativos, então a ideia vai ser desenhar esses aspectos que acabam aparecendo quando a gente tem infraestruturas e sistemas que vão ficando mais complexos. E aí, a partir dessas dificuldades, a gente vai definir como as plataformas digitais podem ser uma solução para esse tipo de dificuldades. E aí, a partir da ideia de plataformas digitais, eu vou apresentar um pouco sobre o Backstage, falando sobre como ele foi criado, para que ele serve, o que ele faz. E aí, quando a gente estiver acabando aqui a apresentação, eu vou fazer uns testes com a ferramenta em si, para a gente poder ver ela aqui na prática. Bom, um pouquinho, né, falando sobre mim, eu me chamo Danilo, eu sou casado com a Amanda, que é uma engenheira de dados. Eu sou pai de pet, tenho três pets. A minha cachorra chama Raka, e eu tenho dois gatos que chamam Gatinho e o outro chama Miau. Então, assim, nomes um pouco diferentes, né? Mas a gente acha legal dar esse nome para eles. Eu trouxe pro Palmeiras, então nesses últimos tempos a gente pode ver bastante títulos aí acontecendo, né? Eu sou bastante fã de bandas de punk hardcore. Gosto de outras vertentes também de rock, de outros estilos de música, mas esse é o que eu mais gosto. Falando um pouco sobre a minha carreira, eu nasci em Ferraz de Vasconcelos, sou filho de pais nordestinos, né? Eles vieram para São Paulo quando tinham uns 20 e poucos anos para poderem tentar a vida aqui, né? E a gente teve um tempo que a gente ficou a área na Zona Leste e depois a gente se mudou para o interior de São Paulo, para uma cidade chamada Campo Paulista, em um bairro chamado Botucatu, que é bastante periférico, fica ali na região de Francisco Morato, Franco da Rocha. E eu vivi lá até cerca dos meus 22 anos. Aí eu cheguei na idade após o ensino médio, que a gente tenta entrar em alguma universidade, né? E aí eu fiz alguns vestibulares, passei no Mackenzie, só que eu não tinha como pagar, porque era muito caro, né? Sabe como é. E aí eu tentei bolsa por lá, consegui uma de 100%, então estou no Mackenzie em 2013, fiquei lá até 2018. Eu também fiz um intercâmbio por eles, em Portugal, no Instituto Politécnico do Porto. Então, eu tenho um diploma duplo para sistema de informação, tanto na Arena Mackenzie como no IPP. Para esse intercâmbio também, eu não tinha dinheiro nenhum, assim, eu tive que falar com meus parentes, com alguns tios e tias que estavam na Bahia também. Foram várias pessoas que foram mandando dinheiro, né, para a gente conseguir fazer isso dar certo. E foi uma experiência muito legal. E, e atualmente também eu estou fazendo MBA ali na UFSCar, em Inovação, Tecnologia e Informação. E essa MBA que estou fazendo também eu tenho bolsa. E
Se vocês quiserem depois saber como funcionam, né, esses processos para conseguir bolsa e tal, e para conseguir fazer cursos nessas mesmas universidades, quando a gente acabar a apresentação, eu vou ter um slide com meus contatos, a gente pode falar um pouco sobre isso. E atualmente eu estou atuando como gerente de produtos de plataforma aqui no Bradesco Experience. Estou nele desde o ano passado. E além do Bradesco, eu já passei por algumas empresas como o BRQ, Estadão, claro. E grande parte delas eu passei por via consultorias, como a TCS e a Accenture. Bom, antes de falar sobre o Backstage em si, né, que é uma ferramenta que entrega bastante coisa para a gente, ela atende a bastante dificuldades que a gente tem em ambientes corporativos. Eu acho que é interessante a gente definir algumas dificuldades que a gente tem em ambientes corporativos, já que a ferramenta ela resolve bastante problemas, só que a gente precisa definir quais são eles, né? Então, algumas das dificuldades que a gente já vê assim bastante em empresas de todos os portos que a gente pode pensar são a rastreabilidade de software, a governança, observabilidade, centralização de processos, onboarding de novos desenvolvedores e aplicação de padrões de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de rastreabilidade e governança, a gente está querendo dizer sobre quando a gente tem uma empresa que, por exemplo, tem 100 ou mais desenvolvedores, a gente começa a criar sistemas e aplicações com uma frequência muito alta, né? Porque os times têm que fazer suas entregas, a gente tem produtos que têm que ser implementados, e aí o pessoal vai pedindo cada vez mais sistemas novos, a gente teve um instante a gente não sabe o que já foi feito. Os times que fizeram sabem, as pessoas que pediram sabem, só que imagina que numa organização que está crescendo ou que é muito grande, a gente precisa saber aquilo que já foi feito. Porque às vezes a gente precisa trabalhar com uma aplicação, a gente precisa criar uma API, mas essa API ela já existe, ou existem APIs que entregam quase o dado que a gente quer entregar hoje. Então, se a gente consegue ter uma rastreabilidade, a gente consegue ver o que já está implementado e consegue trabalhar em cima daquilo para evitar que a gente precise criar novas aplicações que façam quase a mesma coisa do que aquelas que já estão feitas hoje. Tem também a questão de observabilidade, que está bastante em alta agora, esse assunto, né? Já que a gente precisa ter uma certa visão de como as nossas aplicações, como está a qualidade de vida delas, né? Se elas estão tendo gargalo de RAM, gargalo de disco, se elas têm logs que estão apresentando muitos erros. A gente sempre procura ter uma boa observabilidade das nossas aplicações. E apesar de ser um assunto que as empresas estão levando bastante a sério, a gente percebe que ainda existem gaps, né? É difícil a gente definir uma arquitetura de observabilidade bem feita e que seja visível por todos os times. E aí também falando sobre centralização de processos, a gente tende a ter um time de DevOps, de SRE e também o time de infra, que cria as coisas para a gente, né? A gente pede para as pessoas criarem as ferramentas que a gente precisa, né? Toda a questão de infra e tal. Só que em muitas empresas, a percepção que eu tive e que também eu tenho lido em alguns lugares é que existem bastante gargalos, porque a gente sempre precisa de coisas sendo criadas em um tempo um pouco rápido. E se a gente tem um time que é centralizado para poder criar as coisas, para poder criar uma aplicação, para poder criar uma infra, é difícil a gente conseguir ter esse tempo mais rápido, né? Porque a demanda chega para um time que é específico, eles têm uma fila com mais 5 coisas para eles fazerem, e a gente tem que esperar até que eles consigam tempo para poder atender a gente. Então, isso é uma dificuldade que acaba acontecendo em empresas que vão crescer. Existe um onboard de novos desenvolvedores que é uma experiência muito, muito difícil em algumas empresas. Já teve vezes em que para eu conseguir ter uma máquina
e conseguir mexer no código, eu levei cerca de 3 meses, porque a gente sabe que até você, como desenvolvedor, conhecer aquilo que está implementado, saber quais são as tecnologias, conseguir criar uma aplicação base e conseguir mexer nela, leva tempo, né? Porque é tanta gente que tá dentro, quer dizer, são tantos processos que a gente tem que passar para conseguir entender como as coisas são dentro de uma empresa nova, que leva muito tempo para a gente conseguir, de fato, estar operacional. Então, a gente precisa de um onboarding que seja mais simples, ter um site, ter algum lugar que dê aquele kit de boas-vindas, explicando tudo que a empresa faz, mostrando quais tecnologias ela usa e já dando até exemplos de código, para você chegar, pegar aquilo e já conseguir partir desse código. Isso é uma coisa que a gente sente falta em algumas empresas. E os padrões de desenvolvimento seriam todos aqueles design patterns e as melhores práticas que a gente sempre fala, e a gente tem elas dentro de literatura e tem os times técnicos e de arquitetura que tentam definir e tentam colocar em prática, mas é difícil a gente ter um padrão de como criar, como fazer com que todos os times sigam essa arquitetura que a gente coloca como padrão, sem que a gente tenha que ficar próximo deles, né? Então, a ideia seria a gente conseguir ter uma estrutura centralizada de arquitetura para todas as pessoas conseguirem criar suas aplicações ali, mas conseguir ter ela de uma forma descentralizada, pelo sentido de as pessoas não terem que ter que falar com alguém de arquitetura para ter aquele projeto sendo criado. Então, a gente precisaria ter uma plataforma onde as pessoas possam criar suas aplicações seguindo alguns padrões, mas de uma forma que fosse descentralizada. E isso é uma coisa que a gente sente bastante falta. Então, por quando essas dificuldades, né, e essas, essas falhas que a gente sente que existem em arquiteturas que vão crescendo bastante, uma solução para elas são as plataformas digitais. Quando a gente fala de plataformas digitais, é um pouco difícil a gente definir ainda o que é uma plataforma digital, porque é uma, é uma informação, é um termo um pouco novo ainda, né? A ideia de plataforma não é uma coisa tão nova, é antiga, porque se a gente para e pensa por exemplo, em classificado de algum jornal assim, ele acaba sendo uma plataforma, né? Porque é um espaço dentro de uma empresa diferente, né? Onde existem diferentes anúncios sendo feitos de diferentes pessoas e marcas. Então, a ideia de plataforma é um certo local que facilita as interações entre grupos diferentes. Então, quando a gente fala de uma forma de classificado, seria pessoas interessadas em coisas de outras pessoas, e a plataforma seria aquela folha, né? E quando a gente fala de plataforma digital, seria a gente conseguir trazer essa mesma ideia, só que para o âmbito de software. Então, a gente pode dar, por exemplo, o Facebook, que é um site, foi criado pelo grupo Meta, só que ele é utilizado por diferentes pessoas para fazer venda de produtos. As marcas podem falar sobre o que elas fazem, podem ter página. As pessoas podem fazer grupos para poder falar sobre coisas que elas gostam. Então, a ideia é que, quando a gente trabalha com plataformas, a gente consegue criar mecanismos para que diferentes grupos de pessoas possam utilizar aquilo que você criou como uma plataforma para poder fazer aquilo que elas precisam. Acho que um bom exemplo que a gente pode dar, antes de falar um pouco mais sobre o que as plataformas trazem, é talvez o Airbnb, né? Que ele é um site, o produto final deles é um software, eles não têm nenhum prédio, nenhuma casa, mas através dessa ideia deles de ter uma plataforma para colocar espaços para locação, diferentes pessoas podem encontrar aquilo que elas precisam, e as pessoas que têm uma casa, um apartamento, uma chácara, podem colocar os espaços deles ali. Então, a ideia de plataforma é sempre essa, né? É a conexão de diferentes grupos, e aqui no nosso caso, sempre utilizando software para isso, né?
As plataformas, elas possuem dois objetivos principais. A ideia que a gente tem com elas é conseguir acelerar as nossas entregas, ou seja, a gente cria estruturas internas para que sempre que uma nova ideia ela existe, como por exemplo, nossa, eu podia criar uma aplicação que faz tal coisa, a gente consegue acelerar isso, a gente consegue tirar essa ideia aqui do papel e conseguir colocar ela no ar em tempo recorde. Hoje, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente sabe que não é um processo muito rápido, né? A gente tem uma ideia, conseguir colocar ela dentro de a gente sentar com o stakeholder, entender o que ele precisa, conseguir criar um MVP, testar ele. A gente sabe que isso às vezes leva meses, né? E a ideia da gente trabalhar com as plataformas é conseguir quebrar um pouco esses processos, mesmo que a sua empresa seja muito grande, é ter uma padronização de processos que faça com que as entregas sejam bem rápidas, assim. E elas vão ser rápidas como, né? A gente vai aproveitar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente sabe fazer, ou seja, pipelines, APIs que já existem, os gateways que colocam a nossa aplicação no ar, tudo aquilo que já existe, a gente tem que aproveitar e a gente só tem que trabalhar mais em pegar a ideia que está sendo criada e adaptar ela para aquele contexto que tem dentro da sua empresa. Então, quando a gente consegue implementar uma plataforma, a gente consegue fazer com que as entregas sejam muito mais rápidas. E, além disso, a gente também tem uma agregação de valor. Por quê? Sempre que a gente cria um novo produto ou a gente adapta aquilo que já existe, o nosso objetivo final é sempre conseguir agregar valor, né? A gente quer que o nosso produto ele entregue mais para o usuário final, para que ele sinta que as necessidades que ele tem estão sendo sempre atendidas. E aí, quando a gente consegue ter uma plataforma bem implementada, a gente consegue que esse processo de agregação de valor seja mais rápido e a gente consegue facilitar isso para os times que implementam as funcionalidades, porque a gente tem padrões e os padrões eles tendem a fazer com que o processo ele seja mais rápido. Ou seja, imagina que uma empresa que ela expõe algumas APIs para fazer alguma atividade que ela faz ali, ela percebe que existe uma possibilidade de fazer uma parceria com uma outra empresa para entregar um produto novo para os seus usuários. Se ela consegue ter uma plataforma bem implementada dentro dela, a pessoa que vai desenvolver ou a pessoa que tem a ideia desse novo produto, ela consegue olhar aquele catálogo, consegue ver as APIs que já existem, consegue ler as documentações e falar assim, pô, aquilo que eu preciso fazer, eu vou ter que usar essa API aqui, essa API e essa aqui. E aí, quando ela chega com o pedido para o time de desenvolvimento, ela vai chegar com as APIs já meio que encaminhadas. Fala assim, olha, eu preciso que esse novo produto, ele leia essas APIs, mas ele traga algumas telas diferentes. E aí, isso faz com que a nossa entrega seja muito mais rápida, porque a gente deixa de ter aquele processo onde uma ideia é apenas uma ideia, e a gente tem que prototipar, tem que fazer toda aquela questão de entender como essa ideia pode ser aplicada, a gente meio que mata isso, porque você já tem meio que aquele caminho, ele foi andado já. Você não tem que pensar de onde vai ter que sair o dado, porque você tem ele aqui já. Enfim, a ideia de ter plataformas é isso, é você conseguir agilizar algumas partes desse processo. Tem uma linha aqui. Bem, quando a gente fala de plataformas, elas possuem alguns tipos, né? Então, existem as plataformas de experiência do consumidor, de ecossistemas, de IoT, de sistema de informação e as plataformas de dados. Essa imagem aqui, eu acho que ela fica bem clara para a gente entender o que a gente está querendo dizer com plataformas de
digitais, né? Essa imagem inteira aqui, ela consiste de uma empresa só. Então, imagine que a sua empresa é essa caixinha branca inteira, e dentro dela vão existir diferentes plataformas para atender certos públicos e para também terem certas responsabilidades. Então, a gente pode pegar talvez essa imagem e usar como case o caso da Amazon. A Amazon é uma empresa que ela, ela tem os seus sites, tem os seus aplicativos, eles têm o site do Kindle, tem o site da própria Amazon, eles têm o site onde a AWS, eles possuem diferentes tipos de produtos que são voltados para usuários finais. Esse tipo de aplicação, ela vai cair aqui dentro, vai cair dentro das plataformas de experiência do usuário. Então, as plataformas de experiência, elas têm como objetivo fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência utilizando as aplicações e os apps que aquela empresa faz. Então, se ela tem um site, esse site ele tem que trazer aquilo que a pessoa precisa, ele tem que ser rápido, ele tem que ter um bom SEO, e aí essa é a área que fica responsável por isso. Assim como eles têm os aplicativos, eles também têm a Alexa e alguns dispositivos de internet das coisas. Esse tipo de informação, ela também tem que ser lida por algumas plataformas. Então, a Amazon internamente, ela tem plataformas que cuidam da parte de IoT deles para poder gerenciar todos os dados que esses equipamentos geram e poder gerar insights sobre eles. A parte de ecossistemas é a forma como a empresa ela lida com os seus parceiros. E quando a gente fala de ecossistemas, a gente muitas vezes se aproxima até mesmo dos nossos competidores. Então, se a gente pensar aqui no caso da Amazon, ela tem um site, que é a Amazon.com, que faz venda de produtos que não são apenas dela. Ela tem os produtos dela que são vendidos, mas ela também tem toda uma infraestrutura para vender produtos de outras empresas. Então, qualquer empresa hoje que faz venda de produtos pode usar o ecossistema que a Amazon tem para vender aquilo que ela faz. Então, a ideia de você ter um marketplace é uma ideia de ecossistema. É você contar com parceiros utilizando as suas aplicações para poder vender alguma coisa que eles fazem ou as suas coisas. E aí, a última parte são os sistemas de informação, são as plataformas dos sistemas de informação, que são plataformas internas utilizadas pelos times que fazem parte da sua empresa para que a gente consiga ter padrões sendo implementados dentro dela. O Backstage ele fica aqui dentro. Dentro das plataformas de sistema de informação, a gente tem diferentes sistemas que eles automatizam algumas coisas para que os times técnicos consigam ter mais agilidade para fazer as entregas deles. E aí também tem uma parte que eu acho que não falei, que é a parte de dados, né? Como a gente tem várias plataformas que a gente está falando aqui, imagina que todas elas estão sempre gerando insights, né? Então, para uma empresa saber como ela pode criar novos produtos ou novas ideias dentro daquilo que ela faz, a gente também tem que ter uma plataforma de dados que cruze todas essas informações aqui. Então, pelo Gartner, um jeito da gente fazer uma boa implementação de plataformas é isso. É ter uma plataforma para poder falar com o nosso ecossistema, ter plataformas internas do sistema de informação, ter plataformas que sejam responsáveis pela experiência dos nossos usuários e também ter esse olhar para a internet das coisas. E isso tudo fica junto com a questão de dados. Então, agora que a gente sabe o que são as plataformas digitais e onde o Backstage entra, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. Agora fica um pouco mais claro. Então, o Backstage é uma plataforma de sistema de informação para a criação de portais
desenvolvedor. Essa é uma definição que foi feita pelo próprio Spotify, né? Que a ferramenta deles, ela cria, é uma plataforma de criação de portais do desenvolvedor. Ou seja, a ideia é que você consiga ter um portal onde os seus desenvolvedores ou até as pessoas que não sejam técnicas consigam olhar para tudo que você tem implementado, para todas as suas questões de info e possam falar assim, tá, o que a minha empresa tem hoje é isso. Eu posso fazer tal coisa, eu posso criar isso. As pessoas elas vão ter meio que uma porta de entrada para tudo aquilo que a empresa faz em termos técnicos. Essa imagem aqui, foi criada aqui pelo próprio Spotify, é interessante por isso, porque ela mostra que o Backstage ele serve para criar aplicações, para a gente explorar aquilo que já existe e para a gente gerenciar aquilo que já foi feito. Então, a partir do Backstage, eu posso criar novas linhas de software, eu posso olhar a questão de observabilidade, eu posso explorar o que já existe, poder conseguir criar novos produtos, e o objetivo dele é esse. O Spotify, ele criou o Backstage, se eu não me engano, há cerca de 4 anos atrás. Ele era uma ferramenta interna que era utilizada para fazer toda essa gestão de infraestrutura e criação de software deles. Só que eles perceberam que era uma ferramenta tão rica que seria melhor abrir ela para a comunidade e eles fizeram isso em 2020. Então, no começo de 2020, a ferramenta ela foi aberta, ela virou open source, né? E hoje ela faz parte do Cloud Native Computing Foundation, que é uma associação que ela apoia todas as iniciativas open source que são utilizadas pelas grandes empresas, né? Então, sempre que existe uma aplicação que é open source e é percebido que ela pode trazer um grande valor para as empresas, então a Coordinate Computing Foundation ela faz alguns testes, né? Ela faz algum insight sobre aquela ferramenta e ela dá um apoio para que aquela ferramenta consiga ter mais visibilidade também. O Backstage ele estava como beta até a semana passada. Teve uma versão estável agora. Então, a partir dessa semana, ele tá como Backstage 1.0. E nessa imagem a gente tem algumas empresas que estão usando ele, né? A Kiwi.com, o Ball, Netflix, a Adventures. E a gente pode ver nesse caso que, assim, são muitas empresas que estão utilizando ele, mas não são só empresas em empresas grandes, né? Empresas pequenas também estão usando. E isso mostra, assim, que quando a gente consegue implementar de uma forma bem feita o Backstage, a gente consegue acelerar processos, mesmo em empresas pequenas. Porque empresas pequenas, startups, elas podem ter processos que são mais simples, mas uma hora eles vão ficar um pouco mais complexos, né? Então, a ideia de implementar o Backstage é colocar já esses padrões logo quando elas estão percebendo que estão ficando grandes, para evitar que quando a gente estiver com uma escala muito grande, ter as mesmas dificuldades que as grandes empresas têm. E a gente vai passar agora pelas principais funcionalidades que tem aqui no Backstage. Ele tem um catálogo de serviços, que é a tela inicial dele, onde a gente consegue ver todas as ferramentas que a gente tem implementadas. Então, a gente tem uma visão simples de todos os itens de software que eu tenho. A gente consegue ver o time que é responsável por ele. Então, aqui nesse caso, dessa aplicação, esse time aqui, desse aqui, esse user. A gente consegue ver o tipo dele, né? Ele pode ser um serviço, uma API, um site. A gente consegue ver também o life cycle, se ele já está em produção ou não, se estão sendo feitos testes. E assim, essa tela tem essas informações, mas a gente pode colocar outras informações aqui também, né? Isso aqui é só um exemplo de como essa aplicação vem quando a gente instala ela. Além disso, o Backstage tem também uma questão de
plugins que são aceleradores para ele. Então, a gente consegue, por exemplo, colocar, caso a sua empresa utilize Sentry, a gente consegue ter uma visão de logs que são gerados pelo Sentry aqui dentro. Se a sua empresa usa Circle CI, a gente consegue ver aqui dentro também o fluxo de implementação de uma API ou de um software. E ele traz uma visão de SEO que é criada pela própria Google, com uma pontuação para explicar como um site ele está, se aquele site está com uma boa performance funcionando, você consegue colocar também. E se você falar assim, não, eu quero criar um plugin interno porque eu quero ter uma visão X sobre o custo que as minhas aplicações têm. Eu quero saber se a minha API ela está gastando muito em termos de grana. Você pode criar isso se você tiver essa ideia de como fazer. Você pode criar um novo plugin e pode pôr ele dentro do seu backstage. E se você quiser, você pode abrir também esse seu plugin para que a comunidade use. Então, a gente já tem pessoas aqui no Brasil, alguns devs que estão criando alguns plugins e disponibilizando eles também. Aí no site aqui a gente pode ver outros plugins que existem, né? Esse aqui ele foi criado pelo próprio Spotify, mas tem outros que não são feitos por eles, né? Vocês podem ver aqui que essa parte, aquele GitHub foi criado pela Road.io, e a gente também pode criar outros, caso a gente queira. E você também pode criar apenas para o uso da sua empresa, né? Porque como é uma ferramenta open source, a ideia é que ele seja uma base para que você consiga fazer a implementação, né? Uma vez que você implementou, você pode colocar as suas adaptações ali dentro e ter a sua instalação própria. Você pode mudar a fonte, o logo, cores, deixar ele como você quiser. Ele também possui templates para scaffolding, ou seja, você pode criar aplicações base em Spring Boot, React ou em todos os outros frameworks que existem, né? E aí, a partir daquele scaffolding, sempre que um novo dev quiser criar uma aplicação com Backstage, essa pessoa ela vai preencher ali um form com algumas informações e aí a aplicação dela ela vai ser criada. E aí isso é bom porque os times de arquitetura eles podem trazer todos os padrões que eles querem implementar, deixar dentro desse scaffolding. E aí, quando a pessoa criar a aplicação, ela já vem com todas as libs e toda a implementação básica que a gente espera que a aplicação tenha, para que o dev precise apenas seguir aquilo, né? Em vez dele ter que criar do zero tudo, ele usa aquela base. Aí, essa minha apresentação era isso, né, em termos de a gente falar sobre os itens. A ideia agora é que a gente crie uma instalação e eu mostro um pouquinho de como o site fica, né? Só que antes eu vou passar aqui pelos últimos slides. Nesse daqui a gente tem alguns links. Então, se vocês quiserem depois pegar essa minha apresentação, podem mandar mensagem para mim que eu mando, porque esses sites eu acho que são importantes, né? Tem o site do Backstage, tem alguns papers que falam um pouco sobre os assuntos que a gente falou aqui. E aí tem os meus contatos aqui. Tem meu e-mail, Twitter e a minha conta no LinkedIn. E aí agora eu vou abrir aqui o Backstage para mostrar como ele funciona. Para eu criar um novo projeto, eu preciso ter o NPX instalado, né? Porque o Backstage ele é, é uma ferramenta feita em Node. Então a gente tem Node com TypeScript no back e no front a gente tem React. E aí, para criar um novo projeto, eu só preciso fazer isso daqui, npx@backstage.phycheck. Aí ele vai pedir umas informações para a gente, e é só a gente preencher e já vai ter criado.
colocar ele código. Aí ele pergunta se a gente quer usar o SQLite ou o PostgreSQL. O banco padrão que ele usa é o PostgreSQL. Então, se você vai implementar em produção, você tem que usar esse banco. Mas aqui, como a gente vai fazer um teste, né, eu vou usar o SQLite, que o SQLite é um banco que a gente usa para testes, né? Sempre que a gente para a aplicação e volta, ele cria esse banco do zero, né, e ele fica salvo aqui na memória. Então, são dados que se perdem quando a gente para a aplicação. Ele vai criar, ele baixa, né, todo aquele scaffold que tem ali do Backstage e instala as dependências. Que demora um tempinho. Isso que demora um pouquinho. Quem sabe como é Node, né? Tem que baixar aquele monte de pacote. Demora um pouquinho. Estou vendo no chat aqui, vocês falam que também são a área de Ferraz, né? Mas sim, Ferraz é top. Bom, enquanto a instalação ela está andando aqui, eu vou abrir o site do Backstage só para a gente poder ver ele aqui. Eu acho que é bom ter um pouco de informações, né, sobre a ferramenta. Né? Espera, carregar aqui. Eu acho que eu posso, enquanto ele demora, eu posso mostrar essa instalação aqui. Essa instalação ela foi criada pelo próprio Spotify. Então, se você entrar no site demo.backstage.io, você vai ter essa tela aqui. E aí a gente consegue já ver algumas coisas que eu queria apresentar ali. Do catálogo, né, que eu falei, a gente vê que tem todos os itens aqui de software. A gente tem todas as informações de owner, do tipo e tal. Essa questão aqui de system é uma ideia que o próprio Spotify criou, que ela define que cada aplicação que é implementada aqui no Backstage, ela faz parte, ela tem uma certa estruturação que você consegue definir exatamente quem que é o dono dela. Então você pega a sua aplicação e quebra ela em componentes de software, em resources, que seriam os bancos de dados, as filas, as implementações de hardware, hardware assim, né? As peças que trazem informação para a sua API. A gente tem os domínios, que seriam aonde aquela aplicação faz parte, e os systems, eles seriam as áreas um pouco menores que estão dentro de cada domínio. Então, o domínio ele pode ter vários sistemas, e os sistemas podem ter vários componentes. E os componentes têm vários recursos, que podem ser bancos de dados, filas, enfim. Depois eu vou abrir uma tela aqui para a gente conseguir ver isso um pouco melhor. Mas, por exemplo, essa API de Shuffle API, ela faz parte de um system que é o Audio Playback. O dono dela é o user guest. Ela é um serviço. Ela já está em produção. Aí aqui tem uma descrição dela e diz que foi feita em Go. Se eu abrir essa API,
Eu consigo ver aqui que ela é um componente, ela faz parte desse system e ela tem esse cara como dono. Aqui eu consigo ver o código dela, ali no GitHub, então se eu clicar aqui ele vai abrir. Aqui no nosso caso não vai, porque aqui é apenas um exemplo que foi implementado por eles, mas imagine que se a gente estivesse em um ambiente real, aqui a gente tem um link para o nosso Git ou para o nosso Bitbucket, né, para ver o código. Aqui é um botão de o TechDocs, é a questão de documentação técnica. Então, dentro desse componente da poderia ter documentação técnica. Aqui eu conseguiria ver nessa aba as minhas implementações, né, de ciclo de vida. Eu conseguiria ver quando foi feito o último deploy, daria para a gente fazer também. A API seria, imagina que essa API aqui, que aqui esse exemplo não é tão bom, mas imagina que se esse componente de software ele tem endpoints, a gente teria esses endpoints aparecendo aqui. A gente teria as APIs que são entregues aqui e as APIs que ele lê aqui. Então, imagina que para um dev seria muito mais fácil entender, sem ter que abrir o código e ficar olhando ali com bastante atenção, de onde vem os dados que essa API aqui mostra. Se você abrir aqui, você consegue ver, por exemplo, o banco de dados que está lendo, e na API você consegue ver se ele está lendo de uma outra API ou não. As dependências também seria os bancos de dados, os itens de dimensão de software que fazem parte dessa aplicação. E os componentes seriam outros sistemas, né, outros softwares que fazem, que entregam informações para esse cara aqui. Então, em API, a gente vê as APIs que ele lê, e nas dependências a gente vê quais os outros componentes de software que ele está usando. Os docs seria essa mesma tela aqui, de TechDocs. E nesse caso aqui, a gente tem esse exemplo de ToDo's, que é um plugin instalado aqui nessa versão aqui do Backstage, que ele varre nosso código e consegue colocar aqui todos os to-dos que estão pendentes. Então, a gente que é dev, né, a gente sempre faz isso, né, tem alguma coisa que a gente quer fazer, mas fala assim, pô, eu vou deixar para fazer um pouco depois. E aí você coloca aquele to-do para ser feito, e aí aqui você consegue ter uma visão bem clara de o que precisa ser feito ainda, né? Deixa eu ver uma outra tela que eu vou mostrar. Eu vou voltar naquela que estava, porque tem duas telas que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui. Essa imagem aqui gigante é a ideia é que seja um grafo que mostra como que os sistemas de uma empresa eles estão interconectados. Então tudo parte aqui desse cara, que é esse grupo Acme. Então imagina que esse grupo Acme ele tem todas essas aplicações abaixo dele. Ele tem um grupo de infra e aí ele tem um outro grupo que chama Backstage. Dentro do Backstage, ele tem um time A e um time B. Tem esses dois grandes times. E aí, esses times, eles têm membros, mas também eles podem ter aplicações. Então, esse grupo, esse time B aqui, ele tem essa aplicação aqui. API Star Wars GraphQL. Vou mostrar um outro exemplo aqui. Para achar um que tenha um banco de dados só para mostrar. Aqui eles não fizeram assim. Mas, por exemplo, eu poderia ter esse componente de software aqui, e aqui depois dele eu poderia ter um banco de dados. E aí, mesmo para pessoas que não são técnicas, seria muito mais simples da gente abrir essa
essa tela aqui e entender como a nossa infraestrutura está aqui e falar assim, pô, se eu estou tendo uma dificuldade com a aplicação tal, eu posso olhar esse banco de dados, eu tenho que olhar esse banco para ver o que está acontecendo. Eu não vou precisar chamar um dev para poder olhar a fundo, sabe? Eu consigo ver aqui. Um outro exemplo que é esse. Eu tenho esse componente aqui e ele faz parte desse outro componente aqui. E esse componente, ele é desse time. Ou seja, até para a gente conseguir entender, fazer um pouco de rastreabilidade, né, a gente consegue fazer também. Porque, por exemplo, eu posso estar com uma falha acontecendo nesse item, mas a falha ela não faz parte desse item de software, mas sim desse daqui. Então, até para a gente, até para o dev, né, fica mais fácil de entender o que está acontecendo. E aí, essa visão, a ideia é que ela seja compartilhada com todas as pessoas da sua empresa. Então, mesmo que tenha um dev que é de uma equipe totalmente diferente, mas ele quer usar alguma coisa parecida, a ideia é que ele possa vir aqui e ver, tá, então, se eu quiser criar uma API que faça alguma coisa parecida com isso aqui, eu tenho que olhar para esse item aqui de software. Preciso falar com essas pessoas aqui. Tem uma tela que a gente consegue ver as pessoas que cuidam de cada coisa. Aqui. Se eu clicar em um grupo, eu consigo ver as pessoas que fazem parte dele, né, aqui embaixo. Então, eu consigo ver os e-mails deles e falar com as pessoas. Consigo ver o e-mail desse grupo também. Consigo entender quais APIs eles têm, quais os serviços que eles têm. E no caso de APIs, eu consigo ver os endpoints delas aqui também. Uhum. Aqui. Então, a gente consegue ver os endpoints aqui. E aí a gente pode fazer testes. A ideia sempre é que a gente consiga deixar tudo meio que o unificado aqui, né? Em vez de ter várias visões diferentes, né? E aqui, nesse caso, é interessante porque a gente vê, ó, os dados que estão aqui, eles são providos por esse item de software. E essa peça aqui, o Wayback Search, ela lê os dados que foram criados aqui. E aí eu vou abrir agora com a instalação que a gente fez. Não, agora terminou. Só precisa entrar na pasta e dar um yarn dev que ele já vai abrir. Quando a gente dá esse yarn dev, ele sobe um serviço back-end e um serviço front-end. Ele está um pouco devagar porque acho que a minha máquina está com bastante coisa aberta e fica um pouco lento. E essa máquina aqui também é um pouco mais antiga, aí ela está sentindo um pouco. É, nessa instalação aqui, a gente já vai ter a grande parte daquilo que a gente viu. Então, todas aquelas telas que eu apresentei, elas já são criadas no valor que a gente cria. Só que, se a gente precisar fazer alterações, ter coisas aparecendo aqui, o Backstage é uma ferramenta que a gente mexe muito aqui no código dela. Então, se eu quiser adicionar um novo plugin, se eu quiser fazer uma nova funcionalidade, eu sempre tenho que mexer no código. Ela não é uma ferramenta que você baixa, instala e pronto. E só. Você tem que sempre ficar mexendo no código e sempre tem que atualizar também, porque, como é open source, né, ela tem alterações sendo feitas assim
cada 2 semanas quase sai uma nova versão dela. Então a gente precisa ficar sempre precisa ficar sempre atualizando ela, né? Nossa, tá devagar mesmo. Sabia onde que tô aberto ali já, só pra gente conseguir mostrar mais algumas coisas. Aqui no Docs é aquela questão da documentação técnica, né? É bem legal porque ela é feita com arquivos Markdown e eles ficam assim aqui. Se você olhar, a gente consegue criar pastas, consegue criar índices. Só que tudo isso está dentro de um arquivo só em Markdown. Eles ficam assim, tipo, os, os, os textos. E aí, se você tem uma aplicação, você quer que tenha esse item aqui, tenha um TechDocs, só precisa criar uma pastinha Docs, criar os arquivos dentro dela em Markdown. Aí tem algumas configurações que têm que ser feitas aqui no Backstage, mas é um arquivo YAML com as informações básicas da sua aplicação. E a partir do momento que você preencher eles, ela já vai aparecer aqui dentro do Backstage. Ixi, tá querendo ir não. Tá fazendo dano. Engraçado que eu fiz o teste antes de a gente fazer a call e tava super rápido, né? Mas acho que como a gente tá apresentando tela e tal, ele fica um pouco mais lento, né? Mas, a instalação que eu ia apresentar, ela fica exatamente como está essa aqui, né? Você pode mudar também a questão de tema. A gente pode colocar aqui, por exemplo, provedores de autenticação, para a gente conseguir, por exemplo, evitar que as pessoas acessem sem elas estarem autenticadas. Porque, assim, aqui você pode fazer tudo, né, que você quiser. Você pode criar, não essa instalação deles, porque ela é um pouco fechada, mas quando a gente tem uma instalação que a gente faz dentro de casa, tem um botão aqui que chama Create, que você pode criar novos tipos de software, novos textos. Então, para evitar esse tipo de coisa, dá para a gente conectar aqui um serviço de autenticação para evitar que esse tipo de coisa venha acontecer. Então, aí vocês podem ver, a instalação que eu fiz, ela ficou assim. Parece bastante com aquela lá. Ela vem com alguns itens básicos aqui já para a gente poder fazer os testes, né, que a gente queira, para poder ver como funciona. E se a gente quiser criar, por exemplo, uma nova aplicação usando aqueles templates, a gente pode criar aqui. Eu não vou conseguir criar porque eu precisaria configurar o meu GitHub aqui para ele conseguir criar, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, nome de aplicação, colocar teste. Aí eu coloco o meu GitHub aqui, não, na verdade, o Git eu coloco aqui. Eu não vou conseguir gerar porque ele vai tentar acessar a minha conta e como falta uma chave para ele acessar, ele não vai conseguir. Mas se eu quisesse criar uma aplicação usando aquele scaffolding, seria assim, e ela já ia ser criada aqui, né? Mas como vocês podem ver, ele baixou aquele skeleton que tinha, né, aquele exemplo, só que quando ele tenta salvar ali no GitHub, ele não pôde porque ele está sendo todo, né? Mas a ideia é que um dev, quando ele entrar aqui na empresa, ele consiga fazer isso. Ele consiga vir aqui em criar, se ele precisa criar uma nova aplicação, escolhe o template que ele precisa para, sei lá, se ele é um dev Java e vai trabalhar com Java, ele pega o template Java que vocês têm, escolhe, cria uma aplicaçãozinha e vê como funciona.
Se ele quiser ver quais aplicações existem em Java, ele vem aqui, ele tem Java, né? Eu vou ver todas as aplicações que a minha empresa já tem até hoje feitas em Java. Eu consigo aí, eu só quero ver as coisas que a minha equipe cuida. Então, eu pego aqui a minha equipe e tento ver quais serviços que fazem parte dela. Então, assim, a ideia é que a gente, com a plataforma, consiga acelerar os processos e deixar a vida do desenvolvedor um pouco mais fácil, né? Acho que é isso, então. Eu agradeço demais pelo espaço para a gente falar sobre o backstage aqui. E eu espero que a gente possa ter também novas oportunidades, né, para falar tanto sobre a questão aqui do backstage, como também de algumas outras coisas, né, porque acho que esse espaço aqui que a gente tem é um espaço muito bom para a gente fazer isso, né, para a gente falar sobre coisas que a gente conhece e que a gente gosta. Então, é isso. Valeu, pessoal.